O materialismo entrou na sociedade aos poucos e entrou modificando o modo de ver a vida, o modo de pensar. Observe que pequenos detalhes vão mostrando as implicações desse olhar materialista. Por exemplo, quem é mais importante, a sua esposa ou a comidinha que ela faz? Ou quem é mais importante, o seu marido ou as coisas que ele compra, os presentes que ele dá, o sustento que ele provê? Quem é mais importante? Seus pais ou o fato deles serem o provedor da casa? A pessoa ou aquilo que ela pode oferecer? O materialismo fez com que coisas se tornassem mais importantes do que pessoas. De tal modo que as relações dentro da sociedade materialista se tornaram relações utilitaristas. Por isso o slogan é: o cliente tem sempre razão. Na verdade, o slogan ele não diz que a empresa, o dono, os funcionários dão valor à pessoa do cliente. Ele é só um número, o número do cartão. O fato é que ele tem algo para dar. É uma troca. E para não perder essa negociação, é por isso que ele tem sempre razão. Coisas se tornaram mais importantes do que pessoas. Mas eu tenho certeza que qualquer pessoa na sociedade, qualquer uma, até mesmo aqueles que usam os outros quando querem se beneficiar, esses também dirão que preferem e que gostariam de ser amados como pessoas, e não por aquilo que eles podem oferecer. Um paciente gostaria de ser atendido por um médico como uma pessoa que, estando enferma, precisa de cuidados para ter vida, e não como um cliente que vai pagar caro pela consulta. E assim por diante, onde poderíamos mencionar diversos exemplos, porque a sociedade está completamente imersa neste materialismo, onde as coisas se tornaram mais importantes do que as pessoas. E Deus? Como é que você vê Deus? Como é que o cristianismo está vendo Deus? O ser de Deus, Deus mesmo, o ser dele, é mais importante do que as obras dele para você? O que a palavra nos diz? De fato, se nós formos para Salmo 19, a palavra do Senhor nos dirá que grandes são as obras do Senhor, que a glória de Deus se manifesta em toda a criação. As obras de Deus, de fato, testificam a glória de Deus. Mas as obras de Deus não substituem, em hipótese alguma, o ser de Deus. De tal modo que em Romanos capítulo 1, versículo 25, Paulo diz que eles trocaram, adorando a criatura no lugar do Criador. Ou seja, eles colocaram as obras de Deus no lugar do próprio Deus. Talvez você dirá então: não, mas eu não faço isso. Eu não adoro nenhum tipo de criatura. Eu não tenho estátuas em casa. Eu não me curvo para animais, quer bois, ratos ou qualquer outro animal. Eu não me curvo diante do sol. Não. Eu sei que só Deus é Deus. Todavia, você ama Deus ou as obras de Deus? Você ama mais a Deus ou você ama aquilo que Ele faz por você? Você ama mais a Deus ou você ama aquilo que Ele dá para você? O carro, a casa, os bens, as necessidades supridas? Você ama a Deus ou o fato de que Ele cuida diariamente de sua vida, providenciando tudo? Você ama o ser de Deus ou você ama as promessas que Ele deu para nós
e que tem confortado o seu coração como a promessa da vida eterna. Há uma diferença entre amar Deus e amar o que Deus faz. Porque, de fato, o que Deus faz é muito bom, mas não pode, em hipótese alguma, substituir o próprio ser de Deus. Assim como você gostaria de ser amado como pessoa, e não apenas pelo que você faz. Então, o que traz mais alegria para a sua vida é o fato de poder viver, ter comunhão, se relacionar com Deus, ou está pensando apenas nos benefícios que Ele traz para a eternidade? Essas perguntas são importantes porque nós vamos entrar hoje no texto de João, Evangelho segundo João, capítulo 14. E essa reflexão inicial nos ajudará a mostrar qual a correta interpretação deste capítulo, capítulo 14 de João. Diz assim a palavra do Senhor: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me tens conhecido. Quem me vê, a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede, ao menos, por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa no meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: De onde procedes, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará,
e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e as palavras que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. E isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-íeis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamo-nos daqui. Senhor Deus amado, glorificado o teu nome. Fala conosco pela tua palavra. De tal modo, Senhor, que o Espírito Santo convença do pecado, da justiça e do juízo, que o Espírito Santo conforte, lembrando-nos, Senhor Deus, do teu amor, de forma que saiamos daqui, Senhor Deus, tanto exortados quanto renovados em nossa comunhão com o Senhor. Fala conosco, com tua graça, fala conosco. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Voltando um pouquinho, para nós entendermos, inclusive, a questão de como está o coração, os sentimentos dos apóstolos. O capítulo 13 nos mostra que o clima entre os discípulos ficou um pouco tenso. O negócio está ficando difícil. Por quê? Observando o capítulo 13, nós vamos ver alguns probleminhas acontecendo. Primeiro, quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, Pedro se recusa. E ao se recusar, o versículo 8 nos diz que Jesus o adverte. Capítulo 13, versículo 8. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Começa com uma exortação. Pedro está resistindo, porque o mestre não poderia lavar os pés dele, tendo em vista ser uma atitude de humildade, e Pedro não entende que Jesus está ensinando algo com isso. E a exortação aparece. Logo em seguida, no versículo 21, diz que, ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou, em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. O clima já ficou um pouco tenso, porque Pedro não queria colaborar com o que Jesus estava ensinando aos discípulos. Agora, para piorar a situação, o Senhor Jesus diz para os discípulos abertamente, um de vocês é o traidor. Provavelmente o próprio Pedro deve ter pensado, pô, sou eu. Tendo em vista que ele acabou de exortar Pedro, e o clima fica mais tenso ainda. Diz o texto, no versículo 22, que os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Imagine como o clima não ficou tenso entre eles. Jesus vai seguir anunciando, inclusive, por gestos que era o Judas, ainda que eles não tenham entendido no momento. Os discípulos não estavam entendendo o que estava acontecendo, porque o olhar deles era para a expectativa de que Jesus subisse ao trono de Davi. Então, depois de anunciar que um trairia, diz o texto que Judas, ele sai do meio dos discípulos sem dizer nada, sem explicar nada. Ninguém sabe o que aconteceu. O texto, no versículo 27, nos diz que após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás, Judas. Então disse Jesus, o que pretendes fazer, faze-o depressa. Ninguém entendeu, nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isso. Ninguém entendeu o que estava acontecendo. Observe que o clima está ficando tenso. O momento não está propício para o descanso, para o conforto. Eles estão com o coração
sendo abalado, sendo abalado. E então, segue um pouquinho mais, e aí no versículo de número 33, o Senhor Jesus diz: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo, a vós outros, para onde eu vou, vós não podeis ir. Pronto. O clima fica mais tenso ainda. O mestre vai embora, vai deixar a gente e a gente não pode ir atrás dele. Imagine isso, estando dentro daquele ambiente. Imagine a tensão dos discípulos, que vão percebendo que as coisas não ficarão boas para eles. Tudo está ficando conturbado. Tanto que Pedro vai responder: não, ainda que todo mundo abandone, eu vou sim. Pedro, que provavelmente de todos é o que estava mais tenso, porque ele mesmo começou o problema relacionado a ter rejeitado a atitude do Senhor Jesus, a lição do Senhor Jesus, e ali estava preocupado: será que sou eu traidor? Será que Jesus está pensando que eu vou abandonar? E Pedro está com o coração bastante tenso no momento. Mas não só ele, como os discípulos todos. E então, no versículo 38, para piorar a situação, responde Jesus para Pedro: darás a vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo, antes que me negues 3 vezes. Provavelmente Pedro associou a traição a essa palavra. Observe que o clima não estava bom. Eles estavam ficando muito tensos. Principalmente porque Jesus afirmou: eu vou e vocês não vão poder ir comigo. Pela primeira vez em 3 anos, Jesus deixa claro que os discípulos não mais o seguiriam. Ele iria para algum lugar e ele iria sozinho. Ele já deixou os discípulos algumas vezes sozinho, mas com a promessa de que ele iria. Olha, vão na frente, e eles foram atravessando o mar da Galileia, e eu vou em seguida. Nada complicado, nenhum problema, não era uma partida, não era uma despedida. Jesus só queria ficar sozinho orando por um tempo. E então, os discípulos foram. Jesus foi em seguida atrás deles. Mas agora não. Agora o clima está tenso. Agora as palavras de Jesus trazem dúvidas, medo, insegurança, incerteza. O que vai acontecer? O nosso mestre vai nos deixar? Fizemos alguma coisa errada? Pedro fez um monte de coisa errada. Será que é por isso? O clima não está bom. Então, do capítulo 14 até o capítulo 17, o apóstolo João, o autor do Evangelho, nos revela um longo diálogo de Jesus. Na verdade, praticamente um monólogo, com algumas interferências dos discípulos, que Jesus trará para os discípulos a fim de confortá-los, dando instruções sobre aquele momento tão difícil que iria acometer os discípulos sem que eles soubessem. O mestre seria crucificado. Imagine como seria difícil ver a esperança de Israel, como Deus é chamado em Jeremias 14, 8, 17, 13, e o Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, nos diz que Jesus é a esperança de Israel, pelo qual Paulo estava preso. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios e eles a ouvirão. Era a palavra que Paulo estava pregando. E ele diz: foi por isto que vos chamei para vos falar, ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. É assim que Jesus é chamado a esperança de Israel. É Ele. Não é apenas a mensagem, mas é o próprio Cristo. E ver o próprio Cristo, a esperança de Israel, crucificado, seria com certeza um momento muito, demasiadamente impactante para os discípulos. Então Jesus prepara os discípulos para a crucificação. Ele avisa antes, ele dá uma série de instruções e os conforta para que no momento que acontecesse,
eles pudessem ter algum conforto em seu coração. E é assim que nós devemos ler João capítulo 14. Primeiro versículo de João 14 diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Não fiquem perturbados. Observe que Jesus está querendo acalmá-los. O ânimo dos discípulos, com certeza, não está nada tranquilo. Não se perturbem. Não fiquem perturbados com tudo isso que está acontecendo, com tudo isso que eu estou dizendo para vocês. Apenas confiem. Confiem em mim. É como uma pessoa chegar para outra, um amigo, um pai, um familiar, marido, esposa, e dizer assim: olha, calma, confia, eu sei o que eu estou fazendo. Confie. Afinal das contas, conforme a Escritura, Deus, Ele ouve as nossas orações? Todos dirão sim. Conforme a Escritura, Deus é fiel às suas promessas? Todos dirão sim. Conforme a Escritura, Deus tem prazer em abençoar o seu povo? Todos dirão sim. Conforme a Escritura, Deus nos deu promessas que são graciosas, maravilhosas? Todos dirão que sim. Então, o chamado do Senhor é: confie. Apenas confie. Veja que a palavra de Deus, ao chamar os discípulos a confiar, não é num momento fácil. Olha, confie em mim, está tudo bem, está tudo tranquilo. É como dizer para você assim: confie em Deus. Só que você tem milhares na poupança, você tem despensa cheia, carro na garagem, casa quitada. Dizer para uma pessoa em que tem tudo e tudo está caminhando bem, confie em Deus, é tão fácil, mas tão fácil, que sem que ela perceba, ela dirá sim, eu confio, sem confiar. Dizer para alguém que está prestes a perder tudo, ou que já perdeu tudo, como Jó, dizer para Jó: confie em Deus. Um homem marcado por todo tipo de angústia, um homem que perdeu tudo, todos os seus bens, todos os seus familiares, na verdade ficando apenas a esposa e ainda para perturbar. Dizer para aquele homem: confie em Deus, aí sim, realmente é um grande desafio. Todavia, é assim que Deus fala para nós: confie. Ele diz para nós: confie, crede em Deus, crede também em mim, em circunstâncias adversas, não em circunstâncias fáceis, concordantes, que simplesmente tornam a vida uma vida mais fácil. Você confia em Deus? Tem certeza? Como é que nós sabemos? Você sabe se confia em Deus? Você já teve algum momento desafiador em que você realmente teve que confiar naquele que não vê, naquele que não toca, mas naquele que tem promessas fiéis e verdadeiras, que estão em nossas mãos, ao nosso alcance, que não são difíceis de acesso, para que você realmente confie, quando nada contribui para que você confie. Quando dizer para você confiar parece ser a coisa mais difícil, é exatamente naquele momento, quando tudo é contrário, quando tudo é oposto, que nós somos abençoados com o desenvolvimento da nossa confiança em Deus. É assim. Davi foi um homem de muitas experiências marcantes. E esse Davi, que sofreu tantas vezes, com ou sem razão, ele nos diz no Salmo 37, versículo 4, 3 a 5. Confia no Senhor e faze o bem. O homem perseguido por Saul, e que mesmo sendo perseguido insistentemente pelo homem que queria matá-lo, não fez nada para se vingar dele. Este homem aprendeu a confiar só em Deus, pois Deus o livrou da morte. Deus o livrou de seus inimigos. Ele diz: confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele
e o mais ele fará. Davi aprendeu a confiar em Deus, não foi quando estava em pastos verdejantes, em momentos fáceis, quando ele estava pastoreando ovelhas, sem que tivesse lobo ao redor. Davi aprendeu a confiar em Deus quando seus inimigos tentavam matá-lo, um dia após o outro, e ele precisava se esconder nos desertos, sem saber o que comeria no dia seguinte. É no momento mais difícil da vida que ecoa aquela voz do céu: filho meu, confia em mim. É no momento mais difícil, quando andamos pelo vale da sombra da morte, como disse Davi no Salmo 23, que ecoa aquela voz tranquila, celestial, graciosa e firme, dizendo: filho meu, apenas confia em mim. Davi aprendeu a confiar. Jeremias, em Lamentações, capítulo de número 3, versículo 22 a 25. Um homem que foi martirizado pelo seu próprio povo, colocado num poço para morrer. Um homem que foi perseguido e maltratado por pregar com fidelidade a palavra do Senhor, também teve que aprender a confiar no sofrimento. Ele nos diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Em outras palavras, confiar no Senhor. É necessário confiar no Senhor. Um homem de dores, um homem de vida turbulenta, um homem perseguido, que aprendeu a confiar na angústia e no sofrimento. Nós encontramos Paulo, mais à frente, dizendo para a igreja que estava em Filipos, e precisava descansar o coração diante das necessidades, porque os magistrados estavam perseguindo os cristãos. E então, Paulo diz para conforto da igreja: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Um homem que conta algumas vezes as perseguições, estava preso. Esse homem preso, ele diz: igreja, confie no Senhor. Apenas coloque diante dele, creia nas suas promessas. É no momento difícil que os servos de Deus são desafiados a desenvolver a confiança, a verdadeira confiança no Senhor. E o próprio Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 6, que hoje foi visto pela manhã, o nosso presbítero Paulo nos chama a confiar em Deus a respeito das coisas mais básicas da vida. Ele, no versículo 31, nos diz, o Senhor Jesus: portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios, ou seja, os que não conhecem a Deus, é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai, Deus, vosso Pai Celeste, sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Apenas confie em Deus. Sim, Jesus quer que os discípulos apenas confiem nele.
Apenas confie, mesmo que as coisas fiquem piores do que já começaram a ficar. O clima está tenso, mas a situação ficará muito pior. Eles verão seu mestre ser preso, eles verão seu mestre ser levado para a liderança que desde o início queria matá-lo. Eles verão de longe o mestre sofrendo, porque eles não poderão chegar próximo para fazer nada, impossibilitados de entrar no sinédrio para defender o mestre diante da liderança político-religiosa da época, impossibilitados de ajudar aquele que estava com eles o tempo inteiro e que cuidou deles. Eles veriam tudo isso e não poderiam fazer nada, mas deveriam confiar. Não se turbe, não fiquem perturbados com tudo que vai acontecer. Não fiquem perturbados quando vocês virem que tudo parece estar fora do controle, que parece que toda aquela obra, toda a pregação, tudo que eles aprenderam iria por água abaixo. Parece que o propósito de salvar Israel estaria sendo acabado. Quando acontecer isso, apenas confie na minha palavra. Apenas confie em mim. O Senhor Jesus diz aos discípulos: quando tudo estiver ruim, a palavra do Senhor será a mesma no seu coração. Apenas confie. Confie que Deus continua sendo Deus. Que Deus não é Deus apenas quando tudo está bom na sua vida. Quando a sociedade parece estar tranquila. Quando a família parece estar saudável. Quando o nosso corpo parece estar são. E quando a nossa vida toda parece estar caminhando tranquilamente. Não é para confiar em Deus apenas nesses momentos, porque Deus não é apenas o Deus dos pastos verdejantes, Ele é Deus também no vale da sombra da morte. E é quando Ele se mostra não só Deus, mas se mostra nosso Pai. Porque é naquele momento que mais intimamente nós podemos conhecê-lo, porque Ele vai interferindo em nossas necessidades. Ele vai intervindo em nosso sofrimento. Ele vai mostrando a sua graça, que não somente transcende o universo, mas emana a sua criação. Ele vai mostrando sua doce relação conosco. Deus continua sendo Deus. Então confia. Confia nos momentos mais difíceis, porque esses momentos são como uma preciosa escola para nós. É exatamente no momento mais difícil da vida, não importa qual seja. Para uma criança, momentos que para um adulto são simplórios, são bobos, para uma criança pode ser um grande desafio. Um momento em que ela tem que aprender a compartilhar, um momento em que ela tem que aprender a obedecer, um momento em que ela tem que aprender a ser honesta e tantas outras lições que ela precisa desenvolver e que poderão ser desenvolvidas, ou deverão ser desenvolvidas em problemas que para ela serão grandes problemas, ainda que para nós sejam pequenos. Ela aprenderá a confiar em Deus naqueles momentos. Um momento em que ela tem uma prova. E a gente diz, uma prova na escola, que besteira, vai depender da sua vida isso aí. Não, que bobagem. Mas naquele momento ela está com muito medo. Aconteceram muitos problemas. E ela, que se dedicou ao máximo, de repente teve interferências negativas que fez com que prejudicasse o seu desenvolvimento. Mas ela fez o seu melhor. Lembro-me muito bem da minha caminhada junto ao seminário. Dediquei-me ao máximo para fazer o melhor, para que eu pudesse aprender o melhor no Senhor para ensinar da melhor forma possível. E Deus interferiu do início ao fim. Porque enquanto eu estava no quarto estudando e os meninos estavam jogando bola, o famoso baba, como se chamava lá, o futebol da tarde, que tem uma quadra no seminário, eu estava trancado no quarto estudando. E de repente, a vida familiar é conturbada. Minha mãe cai doente e eu passo a assumir a família, adoto praticamente o meu irmão com 6 anos de idade e tenho que assumir toda a responsabilidade financeira e doméstica em geral, lavar roupa dos meus irmãos na mão,
para poder cuidar de uma família que de repente se desestruturou sem que pudesse fazer nada para evitar. Perguntei a Deus, Deus, mas você não quer que eu estude? Estou fazendo o meu melhor, os caras estão brincando e eu estou aqui estudando. Mas é naquele momento que Deus está trabalhando não apenas o intelecto, mas trabalhando a vida de um homem para fazer a sua vontade. E foram em momentos assim que, tantas vezes pensando em desistir, por ter visto o tamanho do peso que carregava, sem se sentir em condições de carregar, é que eu vi Deus providenciar. Cada nota sendo tirada, não sabendo como Deus nos dava graça para conseguir captar, compreender, assimilar e aprender, quando não havia ânimo nem mesmo para estudar. E tudo por providência de Deus. Aprender a confiar quando o mundo inteiro desmorona ao seu redor. E a única coisa que parece restar é você. É naquele momento, quando você está sozinho e não há mais ninguém com você, que você tem o grande desafio de confiar. Paulo diz isso em Timóteo, para Timóteo. Ele diz que quando foi a julgamento diante de César, imagine, o apóstolo, o homem que passou uma longa jornada pregando o evangelho, estava preso e humilhado, e agora estava diante de César, a sua vida estava nas mãos do imperador, no tribunal de César. Ele diz que diante da magnitude do tribunal, e sabendo que os judeus odiavam os cristãos, e a possibilidade de que eles tentassem arrumar algum jeito de matar Paulo e terminar sobrando para eles a morte, ele diz em 2 Timóteo que todos o abandonaram. Ninguém teve coragem de estar junto a Paulo no dia em que ele teve que defender o evangelho do Senhor Jesus perante as autoridades. Ninguém. Mas aí Paulo diz: mas Deus estava comigo. Aquele momento em que ele estava literalmente sozinho, havia um ser que era suficiente, que estava presente. Deus. Deus estava lá. E Paulo foi livrado da morte, porque Deus estava lá. Não havia outro, não havia um ser humano presente para ajudar, para livrá-lo da morte, para testemunhar a seu favor. Mas havia um, Deus. E Deus, estando lá, o livrou da morte. São nesses momentos mais difíceis da vida que nós aprendemos a confiar em Deus e só em Deus. Para viver para a glória dEle, se dedicar a Ele em todo momento. Para que, acaso Ele queira que a morte chegue, ela chegue como uma doce hospedeira que nos chama para entrar no doce lar do Senhor, que está a nosso aguardo, quer cedo, quer tarde. Você confia no Senhor? Jesus está chamando os discípulos a confiar. A sua promessa é: eu vou, mas eu voltarei. Eu vou, mas eu voltarei. Então confie. Confie em mim. Mas aí segue o texto. Versículo 2, o Senhor Jesus continua dizendo assim: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então Jesus continua confortando os discípulos com uma palavra que é, de fato, difícil de entender à primeira vista. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Como assim? Será que o Pai separou uma série de lugares para nós morarmos lá? Tendo em vista que os discípulos estavam esperando um reinado físico e imediato do Senhor Jesus, porque ele se sentaria no trono de Davi, seu pai, não é impossível que os discípulos tenham pensado que eles
estariam morando em grandes mansões junto a Jesus, que reinaria sobre todo Israel e finalmente iria livrar dos inimigos ao redor. Mas não era isso que Jesus queria dizer. Lembre-se que Jesus está confortando os discípulos, tendo em vista a perda que eles teriam aparente, tendo em vista o que iria acontecer. Olha, eu vou e vocês não vão atrás de mim. Vocês não vão me seguir. Eu vou sozinho. Mas para onde o Senhor vai sozinho? Para onde o Senhor vai que eu não posso ir? Inclusive, essa é a pergunta deles. Mas, mestre, por que a gente não pode ir? A gente vai, a gente é fiel, a gente é zeloso, a gente está com o Senhor para tudo. Para onde o Senhor vai? Diga aí que nós vamos também. Jesus deixa claro, não dá. Para onde eu vou sozinho. Porque ele ia para a cruz. E na cruz, todos o abandonariam. Ninguém poderia ajudá-lo. Ele estaria sozinho. Mas, que casa é essa? Vamos para João 2,16, porque lá é interessante que Jesus chama o templo de Israel, o templo do Antigo Testamento, o templo de Deus. Quando os comerciantes estavam negociando dentro, e Jesus se aborrece ao ver que estavam negociando, se aproveitando, tirando proveito da situação, da necessidade de se sacrificar para que eles enriquecessem, para que eles prosperassem. Jesus então diz no versículo 16, e disse aos que vendiam as pombas, tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Então observe que em João, o momento em que aparece outra vez o termo casa de meu pai, a expressão casa de meu pai, é uma referência ao templo de Deus. A casa de meu pai é o templo de Deus. Porque no Antigo Testamento, o templo realmente representava a presença de Deus no meio do seu povo. E nós devemos considerar como uma representação real. Tanto que Jesus purificou o templo. Jesus não aceitou que fizesse do templo uma casa de negócio, porque a representação era real. O Espírito de Deus havia manifestado a glória de Deus nos dias de Salomão, enchendo de fumaça a casa, para dizer, esta casa é minha casa, eu estou nela, e então ela é sagrada. E Jesus trata desse mesmo jeito. A casa de meu pai. E é nessa casa onde Deus se manifesta, onde Deus habita, onde Deus está presente, que há muitas moradas. Bem, o que a gente vai fazer? Vamos construir casas dentro do templo para nós morarmos nela? Com certeza não. Lá em 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo 5, o apóstolo Pedro, falando para os cristãos como um Israel espiritual, como legítimo povo de Deus, afinal, no versículo 9, ele diz, usando termos do Antigo Testamento, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Veja que, então, esses cristãos são o Israel de Deus. E no versículo 5, ele chama esse povo cristão, o Israel de Deus, dizendo, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Ele chama os cristãos, cada cristão, de pedra. Cada um é uma pedra, que junto forma uma parede, outra parede, outra parede, e assim, no final, nós temos um templo, como tijolos. Ele diz que cada um é como uma pedra, que nós hoje poderíamos dizer um tijolo. Cada um é um tijolo. Mas juntos, ele diz, sois edificados casa espiritual. Juntos formam o templo de Deus. Sim, aquele templo que Jesus chamou de casa de meu pai, ele diz que nós, juntos, formamos o templo. Pedro nos diz. Aí nós começamos a entender o que Jesus quis dizer. E lá em Paulo, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16,
o apóstolo Paulo nos diz: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Paulo diz: a igreja é o santuário, a igreja é o templo e Deus habita nela. Observe então que a analogia fica completa. O templo de Israel do Antigo Testamento é uma sombra, uma figura de um templo maior, superior, que é o templo do Novo Testamento, a igreja de Jesus. Jesus chega para os discípulos e diz: olha, na casa de meu pai há muitas moradas, não se preocupe. Se não houvesse muitas moradas na casa do meu pai, eu teria dito para vocês: olha, me desculpe, tá, mas tem poucas moradas na casa do meu pai, então você tem que se preocupar. Você não vai, você não vai, você não vai, você não vai? Há muitas moradas, ou seja, há lugar para vocês todos. Mas que casa é essa? É a igreja. É o templo de Deus, é a casa do meu pai. Porque Deus não habita em templos feitos pelas mãos dos homens. Ele habita na sua igreja, que Jesus ergueu por sua obra, que Jesus construiu. Jesus construiu. Por isso disse: vou preparar-vos lugar. Todavia, é muito comum que ao ouvir esse texto, muitos pensem: quando Jesus voltar, haverá uma mansão celestial. E até música sobre isso por aí. Uma mansão onde eu irei me regalar. Deus voltará para trazer o conforto. Será que Jesus estava querendo confortar os discípulos com uma promessa que duraria para ser cumprida mais de 2000 anos? Para discípulos que precisavam de um cumprimento muito mais próximo. Porque a aflição da perda do mestre também era imediata. Ele estava indo para a cruz. O que seria mais confortador? O que seria melhor? O ir morar numa mansão celestial? Ou ter Deus morando em nós? Num relacionamento entre Deus e o seu povo? O que conforta mais o coração? Que tipo de consolo seria mais expressivo para os discípulos? Dizer que depois de vários séculos, Jesus voltaria para trazer uma mansão, literalmente uma mansão celestial, ou dizer para os discípulos que após a sua morte e ressurreição, Jesus faria morada neles e estaria para sempre com eles. Jesus está anunciando algo grandioso, um relacionamento eterno. Foi por isso que nós fizemos menção na introdução sobre a diferença e qual deles é mais importante, o ser ou a obra. Porque aqui eu pergunto para você, o que é mais importante? Receber de Deus obras, coisas que Ele possa dar para você, mesmo que uma mansão celestial? Ou o que mais é importante para você? Que Deus dê ao seu povo o próprio ser dele. Jesus não está confortando sua igreja com promessas de grandes bênçãos ou bênçãos com fartura apenas. Jesus está dando algo muito mais importante, Ele está dando a si mesmo. Ele está dando aos seus discípulos, prometendo aos seus discípulos algo muito maior. Ele está prometendo que o próprio ser de Deus estaria no eterno relacionamento com eles. Por isso eu preciso perguntar, o que é mais importante para você? Aquilo que Deus pode fazer por você ou a presença de Deus na sua vida? O que você mais deseja? Mesmo naqueles momentos, no momento da fome, o que você mais deseja? O pão. No momento em que você está com sede, o que você mais deseja? Água. No momento em que você está desabrigado, está ao relento, está com frio, o que você mais deseja? Abrigo. No momento em que você está solitário, sozinho, o que você mais deseja? Algo para o acompanhar, ou alguém. O que mais importa em todos os momentos da vida para o seu povo, e Deus quer que a gente entenda e vivencie isso,
é que a maior bênção de Deus para nós não é o que Ele pode dar para você. A maior bênção de Deus para nós é Ele ter se dado para você. A maior bênção, a maior dádiva de Deus para o seu povo não é um paraíso, um novo céu, uma nova terra, uma nova Jerusalém, ruas de ouro, uma cidade sagrada. A maior bênção que Deus dá para o seu povo é o próprio ser dele. Ele se dando ao seu povo para um relacionamento com Deus. Só que o problema é que o materialismo já entrou de tal modo, já está tão misturado com o cristianismo, que o próprio cristão procura mais as dádivas de Deus, obras de Deus, bênçãos visíveis de Deus, do que o próprio Deus. O que conforta mais você? O que você mais almeja? Qual é o maior anseio da sua alma? Deus tem muitas coisas para dar a um homem. Realmente, tudo que nós temos, tudo que é bom, vem do Senhor. Deus é muito bom e nos dá muitas coisas. E o mundo pode receber também. Observe que não é só o cristão que tem casa, que tem carro, que tem dinheiro, que tem isso, aquilo, aquilo outro. Não é só o cristão que tem essas coisas. Olhamos para o mundo e vemos que no mundo tem até mais. A palavra do Senhor nos diz que Deus tem um sol e a chuva para justos e injustos, para todo mundo. Bênçãos de Deus são derramadas sobre o mundo, cristão ou pagão. O que torna o mundo mais culpado ainda, porque mesmo sendo abençoado, despreza o seu Deus, o seu Criador. Mas a relação com Deus, o relacionamento, a intimidade, o ser de Deus é só para aqueles que creem no Senhor, para aqueles que andam com o Senhor. E é isso que Jesus está dando aos discípulos, um relacionamento. Um relacionamento. A bênção que Cristo está anunciando, é a eterna relação com Deus. Essa é a bênção. Nós nos tornaríamos e nos tornamos santa morada de Deus. Mas para isso Jesus diz: vou preparar-vos lugar. Jesus precisa preparar. Jesus está explicando por que ele vai para a cruz. Meus discípulos, o que eu estou para dar para vocês é muito mais do que vocês esperam. Vocês estão esperando que eu sente no trono e vença Roma, os inimigos ao redor, e dê a vocês fartura. Vocês viram que eu multipliquei os pães, que eu curei os doentes, que eu expulsei os demônios, e vocês estão esperando que tudo isso aconteça em abundância, num Israel restaurado fisicamente e livrado dos inimigos. Mas, meus discípulos, o que eu tenho para vocês é muito superior. Eu não vou dar a vocês apenas bênçãos visíveis. Eu estou aqui para me dar a você. Deus está se dando ao seu povo para um relacionamento. Mas para que isso aconteça, para que haja um relacionamento, para que Deus more no verdadeiro templo, habite na sua igreja, se faça presente nela, ela formada de pedras que vivem, é preciso algo acontecer. É preciso preparar o lugar. Porque antes da preparação, estas casas, que é o povo de Deus, são casas sujas, casas imundas aos olhos de um Deus santo e criador. Um Deus que não pode nem ver o pecado, quanto mais habitar num lugar imundo. Se você teria dificuldade de entrar numa pocilga, num lugar muito sujo, você olharia e ficaria meio que receoso de entrar. Imagine Deus morar numa casa imunda, como é a vida daqueles que não foram justificados por Jesus. Jesus está anunciando: eu vou preparar a vida de vocês como quem vai limpar a casa. Ao ir para a cruz, Jesus estava limpando a nossa vida para Deus habitar nela, por meio da justiça dele que é imputada em nossa vida. Ele varre a nossa vida, ele limpa a nossa vida, para que ela possa ser consagrada a Deus como habitação eterna do Senhor.
Jesus está dizendo a eles: eu vou preparar vocês para serem habitados por Deus. Por isso eu tenho que ir, e eu tenho que fazer isso sozinho. A preparação do lugar é a morte e ressurreição de Cristo. Porque sem a morte e ressurreição de Cristo, é impossível que Deus habite no homem. É muito, muito superior, portanto, a qualquer promessa que Jesus tenha feito ou pudesse ter feito sobre aquilo que vai acontecer no futuro. O que virá, se Jerusalém, se o mundo, o novo céu, nova terra, terá ruas de ouro ou não, que importa? O que Deus nos deu é muito superior, porque Ele deu a si mesmo para nós. Mas você tem mais prazer no ser de Deus ou nas obras de Deus? Já pensou no dia a dia? Você ora pela comida. É fato, temos que orar. Nós agradecemos porque a comida vem de Deus. Mas há algo maior do que a comida. É o ser de Deus. Você ora pela casa. E devemos orar pela casa, pelo carro e por tudo que Deus dá. Dizer, Senhor, obrigado. Porque o Senhor nos deu coisas que podem ser bênção, não só para nós, para outras pessoas. Servir as pessoas com aquilo que o Senhor nos dá. Mas a nossa bênção maior é o ser de Deus. Então você tem procurado Deus. É como uma mulher dizer ao marido: você me procura porque você pode ter relação comigo ou porque você me ama. Agora pense em dizer nesse relacionamento com Deus: você me procura porque eu te dou coisas, porque eu te dou boas coisas, ou porque você me ama? E se eu não desse para você nada? E se eu deixasse que a fartura chegasse, a escassez chegasse, em vez da fartura? E se eu deixasse que a solidão chegasse, em vez da abundância de pessoas ao seu redor? E se eu deixasse, então, que o sofrimento estivesse presente, em vez da alegria? Você ainda me amaria? Por isso que os momentos difíceis da vida, como todos estes grandes homens de Deus que mencionamos, e outros muitos, como na lista de Hebreus capítulo 11, são fundamentais. Por isso que o sofrimento em Eclesiastes é muito melhor do que as alegrias, porque é no sofrimento que nós podemos ver a diferença entre querer Deus pelo que Ele dá e amar a Deus pelo que Ele é. Há uma diferença muito grande em você amar as obras de Deus e você amar o ser de Deus. Porque amar as obras de Deus, quando Deus nos dá de tudo que é bom, até o pagão ama. Porque as entidades religiosas da teologia da prosperidade em nossos dias estão cheias. Por que pessoas vão às 7 horas da manhã para um lugar onde a palavra não é pregada com fidelidade, mas um carro é colocado no meio da igreja, para dizer que Deus abençoa os que procuram? Por que pessoas acordam cedo para às 7 da manhã estar nestes lugares e passam o dia todo fazendo diversas ofertas, votos e coisas semelhantes? Porque é fácil amar as obras de Deus. Porque as obras de Deus são muito boas. Tudo que Deus fez é muito bom. A questão é amar Deus, quem Ele é, e não o que Ele faz para nós. É amar o ser de Deus, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na fartura e na escassez, quando tudo estiver bem, e quando parecer que o mundo está acabando ao nosso redor. É amar a Deus, porque Deus basta. Jesus está dando aos seus discípulos mais do que bênçãos visíveis. Ele está se dando para os seus discípulos. Se dando. Mas ainda no versículo 3, ele diz assim, finalzinho do versículo 3 e o versículo 6. Ou até o 6. Onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais.
Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A maior obra redentora, a maior implicação, melhor dizendo, a maior implicação da obra redentora não é o novo céu, nova terra. Nós devemos olhar para o futuro e a nossa esperança deve estar na vida eterna, sim. É bem verdade. Todavia, a maior implicação da obra redentora não é o novo céu, nova terra. A maior implicação da obra redentora é a comunhão, é o relacionamento entre Deus e o seu povo. Salmo de número 15, versículo 1, nos diz assim: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem morará contigo? Relacionamento. Quem há de morar no teu santo monte? Quem? Romanos 5:1 nos diz o seguinte: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A maior implicação da obra redentora não é o novo céu, nova terra. Ou seja, não é receber os benefícios de Deus, é o relacionamento com Deus, é ter o próprio Deus se relacionando conosco. Hebreus 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, morada de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. A maior implicação é o relacionamento com Deus. Apocalipse, capítulo 21, versículo 3 diz: Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Essa é a maior implicação da obra redentora, é o relacionamento com Deus, não é o que Deus pode te dar. O materialismo que está profundamente mergulhado na teologia da prosperidade, ou o inverso, que também é verdade, fez com que os homens olhassem para o que Deus pode dar, e não para o próprio ser de Deus. As pessoas buscam Deus quando estão doentes, porque procuram o que Deus pode dar. As pessoas procuram Deus quando precisam de coisas, porque procuram o que Deus pode dar. As pessoas procuram Deus quando estão angustiadas, porque procuram o que Deus pode dar. As pessoas procuram Deus somente quando elas precisam de alguma coisa, porque elas estão olhando para as obras de Deus, mas não estão olhando para o próprio Deus. E terminam amando mais as obras de Deus do que o próprio Deus, o que se constitui também uma quebra do mandamento, como nos disse o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, versículo 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Essa é a maior bênção. Porque o maior problema não foi o homem sair do paraíso. Quando em Gênesis capítulo 3 nos diz que o homem foi expulso do paraíso, o maior problema da queda não foi esse. De fato, o versículo de número 23 e 24 diz: O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden,
e o refugie de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Esse não foi o maior problema. O maior anseio, o maior desejo nosso não é pelo que Deus nos dará, o novo céu e a nova terra, como se o maior prejuízo da queda tivesse sido o perder o paraíso. Ai, que tristeza, perdemos o paraíso, agora estamos nesse mundo desgraçado. Mas um dia Jesus vai voltar e trazer o novo céu e a nova terra. Não é o foco da redenção, não é a maior implicação. O maior prejuízo do pecado é o que nos diz o versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Foi a perda de um puro, santo e pleno relacionamento com Deus. Essa foi a maior implicação do pecado. Ele realmente fez o homem se esconder da presença do Criador, da presença de Deus, da presença do Senhor. Por isso que a redenção, ela nos traz muito mais do que bênçãos que você pode alcançar por meio de suas orações em Deus, a Deus. A redenção, ela nos traz o próprio Deus para um relacionamento com Ele, um relacionamento íntimo. E então, é quando Jesus diz, olha, vós sabeis o caminho para onde eu vou. Para onde é que o Senhor vai, Jesus? Eu nem sabemos onde é que o Senhor vai. Afinal, ele diz, onde eu estou, estejais vós também. Jesus quer que eles estejam onde ele está. Onde é que Jesus está? Como saber o caminho? Ele diz, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Observe que Jesus, ele não menciona o lugar para onde ele vai, porque ele vai para a cruz e sozinho, não é ninguém mais. Ele não menciona o lugar para onde ele vai, estar à destra de Deus, pensando como um lugar espacial, um novo céu, uma nova terra, o paraíso que o Senhor trará. Ele diz, eu estou em um lugar que é para vocês estarem também. E o caminho para estar onde eu estou, sou eu. Jesus diz, eu sou o caminho para estar onde eu estou. Porque ele está indo para a cruz. Então ele é o caminho para que eles pudessem ter um relacionamento com Deus, que é onde ele está. O lugar onde Jesus está não é um lugar espacial, mas é um relacionamento com o Pai. E ele é o caminho para isso. Ele é a verdade que leva a isso. Afinal, João 5,39, Jesus diz que os discípulos examinavam as Escrituras porque julgavam que nela havia vida eterna. Então os discípulos sabiam que, pela Escritura, eles teriam vida. Por isso, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus diz ainda que conhecereis a verdade vos libertará. A consciência de que pela palavra eles conseguiram ter uma vida diferente. A palavra que é a verdade. E ele diz, sou eu que vou conduzir para tudo aquilo que vocês querem. E os discípulos tinham uma necessidade de ir ao Pai, de ter vida e de serem livres pela verdade, de conhecerem a verdade, que seria o conhecimento do próprio Deus. Jesus diz, sou eu. O que Jesus quer é levá-los para o Pai. O que Jesus quer é levar você para Deus, não é levar você para um lugar bom apenas. O que Jesus tem para nós não é um lugar bonito e bom apenas, uma mansão celestial, um lugar agradável, onde não haverá mais mal. Sim, é real, são promessas de Deus, mas o que Jesus tem para nós e o lugar para onde Ele está nos levando não é apenas isto. Ele está nos levando para o Pai, é para Ele que Ele nos leva, é para lá. Porque o relacionamento com o Pai é superior às bênçãos do Pai. Qual é o seu maior desejo? As bênçãos de Deus ou o próprio Deus? Colossenses 3, versículos 1 e 2. O apóstolo Paulo nos diz,
Porque se fostes ressuscitados, veja que ele já fala da ressurreição como uma realidade espiritual. Porque a obra redentora nos aponta para algo espiritual, muito mais do que algo que é físico, visível, que acontecerá no futuro. Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Paulo fala como algo que já aconteceu, já é real, por causa desse relacionamento real com Deus. Relacionamento real. Mas você me dirá, mas é um problema desejarmos ser felizes, querermos as coisas boas? Lógico que não. Na verdade, o desejo pela felicidade é algo colocado por Deus em nós. Nós desejamos a felicidade porque Deus quer que desejemos a felicidade. Um animal não tem um desejo pela felicidade, ele apenas vai vivendo. Mas Deus colocou em nós esse desejo pela felicidade, que não é um problema, porque Ele é a felicidade. O problema é quem é a felicidade para você. A felicidade para você é a estabilidade. Todo brasileiro procura a estabilidade. E criou no Estado um ídolo profundo. Isso é terrível. Não é apenas o comunista que idolatra o Estado, não. O brasileiro como um todo tem em seu coração uma idolatria ao Estado sem perceber. Por isso, o número de concursados é muito grande. E ninguém quer que se privatize aquilo que o Estado oferece. Porque o Estado se tornou o Deus provedor do brasileiro. O brasileiro tem no Estado seu Deus. Ele acha que se ele não tiver um emprego estatal, ele não tem estabilidade. Como se Deus não pudesse cuidar de nós, mas o Estado pode cuidar. E por isso que, quão dificilmente poderemos falar de confiança em Deus, em uma pessoa que depositou a sua confiança no emprego estatal. Ela não sabe o que é confiar em Deus, porque tudo que ela tem é a estabilidade do Estado. Ela sabe que todo mês tem um salário. Por quê? Porque o Estado paga. E se não fosse o Estado? Teria essa segurança? Teria essa certeza? Estaria tranquila? Ou estaria com medo? Porque Deus não é suficiente para cuidar do seu povo. A idolatria do Estado. Quem é a sua felicidade? Quem é? A questão não é desejar a felicidade, isso não é um problema. A pergunta é quem é a sua felicidade? Jesus está levando os seus discípulos para Deus e não apenas para as bênçãos de Deus. Então observe que o Senhor Jesus tinha um conforto muito maior. O versículo 23 nos diz, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quero dar a você uma notícia maravilhosa. É que por meio de Cristo, o caminho ao Pai, a verdade que revela ao Pai e a vida eterna é Cristo. E por meio dele, tanto ele como o Pai fazem morada nos que creem. O Espírito de Deus nos foi enviado para que Deus faça morada nos que creem. Ele já nos foi dado. Você está esperando ser feliz no futuro? Ah, um dia eu vou ser feliz porque um dia nós vamos ter um paraíso. Só que a maior dádiva de Deus não é futura, ela é presente. É verdade que o novo céu e a nova terra ainda virão? Sim, concordo. E que nosso relacionamento com Deus será melhor? Concordo. Porque somos pecadores. E o nosso relacionamento com Deus é um tempo inteiro marcado por dificuldades, que são os nossos pecados, que por vezes entristecem então o Espírito Santo e nos afastam de um relacionamento pleno com Deus. Todavia, quero dizer para você que as promessas de Deus não são apenas futuras, elas também são presentes. E você já pode desfrutar de um relacionamento com Deus hoje.
Se você está esperando sofrer amargamente por toda uma vida, até que um dia, quer a morte chegue, quer Jesus volte, você desfrute finalmente de alguma felicidade, eu quero dizer a você que deveria buscá-la hoje, e não no futuro apenas, porque ela já está acessível, porque Deus já se deu para nós. Cristo já preparou a nossa vida por meio da cruz do Calvário e de sua ressurreição, e já se deu para nós. Portanto, você já pode buscá-lo, já pode andar com ele, já pode desfrutar de uma relação com ele, ainda que ela esteja marcada por dificuldades, tendo em vista o pecado ainda presente no mundo. Mas não adie a sua felicidade, quando ela pode estar presente hoje. Porque o que acontecerá é o aperfeiçoamento da felicidade. Um dia, o pecado não mais estará entre nós e Deus, interferindo numa relação que já existe. Um dia o pecado não estará mais nas brechas de nossa relação com o Senhor. Ele será completamente tirado. E a felicidade que já é real será plena, abundante, completa. Porque Deus preencherá cada espaço do nosso ser, porque o pecado já não existirá. Assim, a promessa de Jesus para os seus discípulos tanto diz respeito ao presente quanto ao futuro, para que eles se alegrassem tanto no presente, quanto tivessem uma esperança eterna, a esperança de um relacionamento pleno com Deus na eternidade. Então, o que nós aprendemos aqui? Gostaria de mencionar 4 lições que nós aprendemos. Uma lição básica, que nós vimos no começo. Aprendemos a dar mais valor às pessoas do que ao que elas podem fazer por nós. Dê mais valor à sua família do que o fato de que a sua mulher cozinha, o fato de que o seu marido sustenta a família, como tem que ser, ou seus pais são os provedores. Ame mais as pessoas do que elas têm para nós. Ame mais a igreja como pessoas do que o que elas podem fazer por você. Nós aprendemos a dar valor mais ao ser do que ao ter, do que ao que podemos fazer, do que às obras. Ame mais as pessoas. Ame mais a sua família, mais a igreja, mais as pessoas do que o que elas podem fazer por você. Aprendemos a dar mais valor à comunhão com Deus do que às bênçãos que Deus tem para nos dar. Dê mais valor ao relacionamento com Deus do que ao que Deus pode oferecer para você. Não busque Deus quando está precisando. Estou doente, vai a Deus. Estou necessitado, vai para Deus. Estou triste, vou para Deus. Estou sofrendo, vou para Deus. Preciso de alguma coisa, vou para Deus. Deus pode suprir nossas necessidades todas, sim. Mas não vá para Deus pelo que Ele pode fazer por você. Vá para Deus por quem Ele é e por ter se dado a você. Ame o ser de Deus e não as suas obras apenas. Não substitua Deus pelas obras dele. Aprendemos que temos uma esperança de felicidade, mas ela não é só futura. Aprendemos que a felicidade, ela é presente, mas será plena, terá sua completude no futuro. Mas ela começa já. Ela começa quando, pela fé no Senhor Jesus, nós então passamos a ser morada de Deus. Quando, pela fé no Senhor Jesus, passamos a fazer parte desse templo grandioso, que é o santuário de Deus, a igreja do Deus vivo, no qual o Espírito habita, e nós somos pedras que vivem, que formam esse templo. A felicidade começa quando nos relacionamos com aquele que é a nossa felicidade. Deus, o ser de Deus. E aprendemos a priorizar uma vida com Deus e a comunhão com os irmãos, mais do que um prédio ou uma instituição. É o relacionamento com Deus que Jesus trouxe para nós. Então valorize isso. Como? Ore mais, leia mais a Bíblia, cante mais louvores ao Senhor, ande mais com os irmãos, fale mais sobre Deus e com Deus. Viva mais o seu dia a dia pensando nele, pensando
pensando no que Ele gosta, do que Ele quer, não adivinhando, ou quem quer imaginar o que pode dar de melhor para Deus, mas naquilo que Ele disse. Portanto, o conhecimento de Deus. Pense nele. E então, você estará desfrutando de um relacionamento com Ele, aprendendo a amar quem Ele é e não o que Ele tem para te dar. Que Deus seja a prioridade na sua vida, de tal maneira que você ame mais a Deus do que Ele pode dar. Assim como você quer ser amado por quem você é, e não apenas pelo que você tem para dar às pessoas.